Olá, olá, boa tarde, como está? Tudo bom? Pelo dinamismo da vida, nós vemos que essas voltas que a vida dá, ela nos ensina a corrigir erros. Ela nos ensina que os erros de ontem servem para que aplanemos nossos caminhos para o amanhã, ou até mesmo para hoje, por que não? Então, aquilo que você fazia de errado ontem, você corrige hoje. Você aprende a corrigi-los para que você possa evitar cair naqueles mesmos erros, naqueles buracos que você vai cavando ao longo da vida. Existem coisas que você vai fazer que você já não vai fazer mais da mesma forma. Antigamente você tinha que, por exemplo, se ia furar uma parede e por acaso furava um cano, às vezes corria o risco de ter que abrir a parede inteira para trocar aquele cano. Hoje, você já abre um pedaço da parede, já tem uma espécie de uma luva que você coloca no cano e essa mesma luva já impede que o cano permaneça estourado. Quer dizer, você já não tem mais que trocar aquele cano todo, já não tem mais que abrir toda a parede, enfim, você já tem uma série de coisinhas que você já pode corrigir. São as formas que você encontra na correção do teu dia a dia para que você possa viver melhor com a experiência do ontem, né? Vivendo o hoje com a experiência do ontem. Em alguns momentos você vê, por exemplo, telhados que você aplicava pregos, né, para que o vento não o levantasse, e aqueles pregos, muitas vezes, com o trabalhar do próprio vento, ele suspende, ele abaixa, levanta, você vai vendo que com o tempo ele forma uma espécie de um buraco por onde entram as águas. Hoje você já pega, já utiliza-se de parafusos, após a utilização do parafuso, você já faz uma argamassa, já joga por cima, enfim, você já corrige aquele que teria sido o erro do ontem. E por que nós não podemos fazer isso em tudo na nossa vida? Por que nós não podemos nos corrigir das formas mais completas? Puxa vida. Então, ontem eu não estudei, hoje eu estudo, para que o dia de amanhã eu saiba um pouco mais e eu possa aplicar esse conhecimento para meu próprio benefício, para meu próprio bem-estar. Ou seja, eu vou ter uma ocupação melhor, às vezes remunerada, melhor colocada no degrau social, para que assim eu possa subsistir de uma melhor forma, com uma melhor qualidade de vida. Então seria, digamos assim, vamos aproveitar melhor os nossos erros do passado para corrigir, a fim de que não venhamos a cair nos buracos que vamos cavando ao longo da vida. Aqueles mesmos buracos que muitas vezes cavamos até sem querer. Você cava um buraco, esquece que cavou o buraco, anda adiante, quando a pouco se precisa voltar a passar por aquele mesmo lugar, quando você vê, se depara com aquele buraco, caiu dentro do buraco e não sabe por quê. Aí você lembra, puxa, fui eu mesmo que cavei esse buraco. Então, vamos corrigir o nosso dia a dia, porque a vida nos ensina a isso, a vida nos encaminha a isso. Ela nos orienta que a gente aprenda com esses passos que a gente mesmo dá, que a gente dá e que os nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos companheiros também dão. Você vê o que eles fazem e conforme o modelo como eles te apresentam a vida que eles levam, você corrige a vida que você vai levar. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo que a experiência política que o país resolveu levar, elegendo um analfabeto ao poder, né, como se aquilo fosse o salvador da pátria,
Então, mais uma vez, a experiência mostrou que, em primeiro lugar, não existem salvadores da pátria. Em segundo lugar, é elementar e óbvio que uma pessoa que não tem conhecimento para a sua própria vida, para a condução da sua própria vida, essa mesma pessoa não pode ter conhecimento para a condução da vida de outros, muito menos de uma coletividade inteira, ainda mais num país com as características do Brasil. O Brasil é um país muito grande, com muitas diferenças sociais, econômicas e financeiras, e mesmo até no linguajar, né? De norte a sul, leste a oeste. Você vê uma pessoa do norte que vai encontrar uma certa dificuldade para falar com a outra do oeste. Por quê? Porque as gírias são distintas e a pessoa às vezes não vai entender. Então, nós vimos que essa experiência que nós passamos, ela nos mostrou que ela acabou sendo perigosa para nós. Nós tivemos aí casos, e estamos tendo casos que são absurdos. Casos em que, por exemplo, você prende um indivíduo numa hora, dali a 30 minutos ele está na rua rindo da cara do policial. E é claro que a sociedade não quer um desmando policial, mas a sociedade, entre um desmando policial e um desmando criminal, do criminoso, eu tenho quase certeza absoluta que ela vai optar pelo desmando policial. Porque o desmando do criminoso também é doentio e também vai prejudicar a sociedade como um todo. Nós temos casos aí que são absurdos. O cara está entrando na cadeia, está dando entrevista para reportagem, dizendo que ele de lá de dentro da cadeia mesmo, se ele puder, ele vai continuar roubando, matando, fazendo, acontecendo. Quando ele sair da cadeia, ele vai voltar a delinquir com a maior naturalidade, como se aquilo fosse uma profissão. Casos em que o bandido é preso e ele é entrevistado e ele olha para a cara do repórter e diz que ele não vai não vai responder aquele tipo de pergunta, porque ele não é obrigado a contar como é que ele desenvolve o trabalho dele, como se roubar fosse uma profissão, como se roubar fosse um trabalho. Quer dizer, todo o pensamento desse movimento que a gente observou como sendo uma novidade que veio por essa corrente popular, né, nos mostra que foi um erro olhar aquilo como se aquilo pudesse causar algum reflexo positivo na sociedade. Não tem como causar um reflexo positivo na sociedade um povo que não sabe o que é trabalhar, que não sabe o que é produzir, que não sabe o que é estudar, que não sabe o que é obedecer ordens, porque toda a sociedade, todo complexo social, seja ele uma família, né, porque a família é a menor célula da sociedade, seja a família, ou seja um convívio entre duas pessoas numa mesma casa, às vezes a gente acaba indo morar com um amigo, o que precisa? Precisa, em primeiro lugar, hierarquia, ordem e disciplina. Se vamos morar juntos, eu e você, seja lá quem você for, é natural que muita coisa que eu posso fazer sozinho, eu não poderia fazer morando contigo. Por quê? Porque isso deporia contra alguns princípios que você traz, que você considera valorosos. Imagine, eu morando contigo e você chega em casa e eu estou comendo uma melancia no meio da sala, cuspindo semente para tudo quanto é lado. Aí você chega, por acaso, você chega justamente com um amigo, ou com um namorado, ou com uma namorada, sabe, que situação que fica para ti?
uma situação totalmente esdrúxula, totalmente desconfortável. Ela não leva a absolutamente nada que seja favorável a você. Você, consequentemente, vai optar por mudar de casa ou por me tocar para fora de casa. Então, quer dizer, nós temos que aprender com aquilo que é convencionado a nos portar perante a sociedade. Então, a ordem, a disciplina, a hierarquia, você tem que impor, você tem que determinar. Olha, gente, vai funcionar assim, assim, assim. E aquele que não andar assim, assim, o assado, ele vai ser excluído desse ambiente social, desse seio social. E se ele for excluído desse seio social, é natural e elementar que ele não venha a obter qualquer benefício desse seio social ao qual ele não quer pertencer. Se você não quer pertencer ao seio social vigente, como é que você quer que esse seio social te dê direitos, por exemplo? Os direitos, eles são equivalentes justamente aos deveres que você tem para com essa sociedade. Se você deixa de contribuir com seus deveres para com a sociedade, você não pode obter direito algum. Direito nenhum. Que direito você quer ter, uma vez que você não contribui com dever nenhum? Não existe. Se você quer fumar maconha, se você quer não trabalhar, se você quer delinquir, se você quer não estudar, se você quer fazer o que você quer, a hora que você quer, sem qualquer ordem ou disciplina, é natural que você não queira conviver nesta sociedade. Se não quer viver nesta sociedade, você tem que procurar uma sociedade que seja adequada a você. Agora, a sociedade que você encontrará que seja adequada a você, com certeza não estará dentro desta sociedade. Porque esta sociedade, ela exige hierarquia, disciplina, respeito. E eu tenho que respeitar os deveres, porque são com o respeito aos deveres que eu garanto os teus direitos e os meus direitos. Porque quando eu garanto os teus direitos, eu garanto os meus direitos. Não é uma questão de que eu tenho direitos na sociedade. Ah, não, mas eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito de fazer aquilo, eu tenho direito de fazer aquilo outro. Você pode ter quantos direitos você queira, desde que você contribua com os deveres relativos àqueles direitos aos quais você ousa tentar pegá-los como para você. Um direito só é teu na medida que você paga por ele. Ou pagar por ele é cumprir suas obrigações junto ao seio social. Então a gente vai aprendendo, pelo próprio dinamismo da vida, a corrigir os nossos erros do passado. Hoje, por exemplo, já não vamos mais confiar em elementos que venham com essas maravilhas do herói da pátria, porque nós vimos que heróis da pátria geraram o quê? Geraram o coronelismo. Antônio Carlos Magalhães, o José Sarney, o Aníbal Cury, o Ciro Gomes, o Paulo Maluf, o Brizola, e por aí vai. Elementos tais que, se formos citar, nós teremos aqui uma pleiade de elementos que se diziam salvadores da pátria, todos eles com excelentes ideias e todos eles praticamente afundaram o Brasil. Uma grande maioria hoje, se não estivesse morto, possivelmente estaria envolvida com a Operação Lava Jato. E aqueles que estão vivos, nós vemos que estão envolvidos na Operação Lava Jato. Por exemplo, Paulo Maluf não está na Operação Lava Jato necessariamente, mas ele está sendo caçado por forças policiais internacionais e só não foi preso porque o Brasil é o país da piada pronta. Né? O único país onde o condenado julga seus próprios crimes. Né? Um país onde o condenado tenta prender seu juiz. É um país onde a justiça está refém
de uma quadrilha. E uma quadrilha, diga-se de passagem, que 80% dos seus líderes já estão com crimes, uma ficha criminal bastante extensa. Quer dizer, não existe condição. Não existe condição. Um país onde tem uma senadora que ela já está sabidamente envolvida em todos os crimes dessa mesma quadrilha, e ela continua discursando no Senado como se ela fosse a virgem dos lábios de mel. Eu não preciso dizer que essa senadora é Gleisi Hoffmann, mas está aí o nome dela, para quem quiser saber. Apesar de que tem outras também, tem outros também, isso não é uma prerrogativa da Gleisi. Não. Uma pessoa que foi descoberto que seu nome na marginalidade, o seu apelido na marginalidade, seria amante. O próprio amante a entregou. E ela posa de vítima, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sabe, era um caso de uma pessoa de bom senso já ter pedido licença não remunerada para não ser um peso aos cofres da União, sair e ele provar sua inocência, né, ou ver provada sua culpa, para poder pagar por seus crimes e, quem sabe, um dia até voltar ao seio social, ocupando uma posição, por que não? Toda pessoa pode se corrigir. O único problema é que nós vemos que, nesses casos, em alguns casos aí, já não tem mais o que corrigir. Esse pau que nasceu torto, pelo jeito a cinza será torta. Não porque eu queira. Eu creio no Cristo de Nazaré e creio que ele é capaz de alterar e fazer mudanças e fazer reformas e etc. Mas existem alguns casos aí que nós vemos que são casos crônicos. O problema não está no fato de nós queremos que eles mudem. Queremos que eles mudem, sim. Queremos vê-los mudados, moldados, renovados. Agora, a que custo? Ao custo do meu filho sendo morto no meio da rua, porque não tem hospital, porque não tem educação, porque não tem saúde, porque não tem segurança? Olha, eu não sei se essa moeda de troca é válida. Eu acho que isso é um caso para que a sociedade repense, para que a sociedade analise, para que a sociedade caia em si e renove tudo aquilo que ela tem de ideais daqui para frente. Eu não quero, de maneira alguma, mudar o país. Não quero, eu não tenho vocação para herói. E muito menos sou político. Então, não sendo político, eu não pretendo fazer leis, não pretendo mudar o país, eu não pretendo absolutamente nada. O que eu pretendo só, única e exclusivamente, é com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu vejo na vida, mostrar às pessoas que estão à minha volta um pouco para que se corrijam, para que corrijam os seus passos, para que corrijam o seu agora, em função do seu ontem, para que tenham um futuro adequado. Somente isso. Não pretendo nada de diferente. Pretendo uma escola com disciplina, por quê? Porque eu aprendi que a disciplina corrige o homem. Eu aprendi que você só pode ter uma empresa que tenha sucesso desde que essa empresa ela tenha uma escada hierárquica. Desde que ela tenha seu presidente, sua diretoria, seus gerentes, e que isso tudo um gere no outro o estímulo, a preservação dessa escada hierárquica, para que essa escada possa servir de base, de sustentação para o teu próprio crescimento junto a essa empresa. Uma empresa que hoje ganha dinheiro, que amanhã poderá não ganhar, não te serve. Por quê? Porque amanhã ela não vai poder te pagar o salário. Nós tivemos aqui no Brasil, como a segunda melhor empresa do mundo, em termos de serviço, em termos de qualificação de serviços, em todos os níveis, ela foi considerada a segunda melhor empresa do mundo, que era a empresa de Correios e Telégrafos.
Hoje essa empresa está praticamente falida, ela está sendo vendida. E por quê? Porque ela foi mal administrada, ela foi colocada nas mãos de pessoas totalmente inoperantes, incapazes de trabalhar. Uma pessoa que nunca pegou numa enxada, não adianta você dar uma enxada para ele, porque a mão do cabra vai ficar tão cheia de calo na primeira hora que ele usar, e ele não vai mais conseguir pegar na enxada. Então você tem que pegar o cabra todo dia, dar a enxada para ele vai lá, capina um pouquinho, no outro dia ele vai lá, capina mais um pouquinho, no outro dia ele vai lá, capina mais um pouquinho. Daqui a pouco as mãos dele vão estar calejadas e preparadas, e os braços fortes e musculosos, a ponto de poder pegar numa enxada, numa pá, numa picareta, enfim, poder trabalhar. Uma pessoa que não quer saber de trabalho, ela não tem competência para trabalhar. Ah, não, mas ela não quer saber de trabalho, mas ela vai ser diretora. Mas peraí, diretora do quê se ela nunca foi funcionária, se ela nunca foi faxineiro? Para que você possa um dia dirigir, você tem que ter o princípio básico daquele trabalho, para você saber o que você vai dirigir. Como é que você vai mandar alguém limpar um chão se você nunca limpou um chão na vida? Ah, não, mas eu só de olhar eu já sei, não sabe. Você só sabe a partir do momento que você arregaça as mangas e vai fazer. Daquele momento em diante, você começa a saber como proceder. Você vai saber como caminhar aquele trabalho de forma que ele saia rápido, com equilíbrio, com bastante economia, para que não gaste muito sabão, muita água, para que não faça muita sujeira, para que não deixe nada molhado, para outro não vir pisar em cima, acabar escorregando e caindo. Tudo isso. Senão você corre o risco de fazer uma besteira. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento é inimiga de uma boa gestão. Se você quer ser um bom gestor, estude aquilo que você vai dirigir. Do contrário, não se meta a tal. Porque aquela tarefa não é para você. Pense nisso. Essa é uma reflexão sobre corrigir o nosso agora em função do que nós esperamos para o nosso amanhã, para que o nosso amanhã seja mais adequado. Estamos aí. Um grande abraço e sejam sempre muito bem-vindos.